Sabia que não necessariamente é triste você gostar só de sair sozinho sempre? Só pra avisar, eu tô bem gripado agora. Eu tirei um cochilo de umas 2 ou 3 horas, nem sei mais. Pedi uma pizza e tô tomando um café aqui pra tentar me deixar um pouquinho mais aquecido, ficar mais acordado. O que eu tenho feito bastante nos últimos 2 anos é sair mais de casa. Tenho um pouco de fobia social, então eu não gosto de ir pra lugares que tem muito aglomero de pessoas, eu não gosto de lugares muito barulhentos. Até com os esportes eu também me incomodo um pouco, então. Mas apesar disso, nos últimos 2 anos eu tenho saído mais de casa. E uma coisa que tem acontecido é que eu sempre saio sozinho, na maioria das vezes. Eu não costumo chamar outras pessoas pra virem junto comigo, algum amigo meu, nem nada. Eu só, dá pra eu ir? Eu vou ir. Mesmo se não tiver ninguém pra poder ir, eu vou sozinho. Eu não tenho problema nenhum. Até pra lugares mais longes, quando eu quero ir, eu vou também, sozinho, sem nenhum problema. Por exemplo, ano passado eu fui no show da turnê Esquinas da Ana Vitória, quando elas passaram em Porto Alegre. Eu tava combinando com a minha irmã da gente poder ir junto, só que deu algumas questões ali que ela acabou não indo, ela não quis ir mais. Porém, eu tava com muita vontade de ir, daí eu pensei, eu vou ir sozinho. Foi uma experiência muito bacana, foi muito legal, foi o primeiro show ao vivo que vi delas. E também no ano passado eu fui no show da Bea Duarte, também em Porto Alegre. E eu também fui sozinho, mas dessa vez eu comprei o ingresso logo no dia que ela anunciou, então eu nem consegui chamar ninguém pra poder ir. Eu só comprei o ingresso e decidi, vou ir sozinho mesmo. Eu meio que me levo pra passear. Eu sou uma pessoa que não depende de ter uma companhia pra poder estar feliz em algum momento. Eu só penso, cara, eu posso fazer isso, então por que eu tenho que depender de uma companhia pra poder ficar feliz? Eu não preciso disso. Apesar de que, claro, uma companhia a mais é uma coisa bacana. Porém, o que eu não gosto é dessa ideia de que a gente precisa estar acompanhado de alguém pra poder se sentir um pouco melhor, um pouquinho mais feliz ali durante o dia, só pra não se sentir sozinho, sabe? Até porque se parar pra pensar, se a gente ficar dependendo de companhia pra tudo, pra fazer tudo, tem momentos que a gente não consegue fazer coisas que a gente queria muito fazer. Por exemplo, o show da Ana Vitória que eu fui no ano passado. Eu tentei combinar de ir com a minha irmã, só que ela acabou não podendo ir. Então por que eu iria perder uma experiência que ia ser super bacana só porque uma pessoa não pode ir comigo? E eu também já tava com 18 anos, eu pensei, cara, eu tenho oportunidade de ir, eu vou sozinho. Eu não vou perder uma coisa que é muito bacana e que vai fazer bem pra mim, de fato, que é um âmbito ali social que envolve música, que é um âmbito que me cativa muito, só porque uma pessoa não vai poder ir comigo, sabe? Então eu acabo por não depender de outra pessoa pra poder aproveitar o momento. Isso de fato é uma coisa que até tem acompanhado comigo durante muito tempo. Desde criança eu fui. Eu era um pouquinho assim, um pouquinho mais independente pra poder fazer as coisas, eu não exatamente dependia. Por exemplo, se eu quisesse no mercado comprar alguma coisa pra eu comer, o mercado perto de casa que tinha na época, eu mesmo pedia dinheiro pros meus pais e eu ia lá sozinho e pegava. Ou em casa, se tinha pão, se tinha frios pra poder fazer, eu simplesmente ia lá sozinho, pegava, fazia e comia. Eu não exatamente dependia dos meus pais pra poder fazer esse tipo de coisa. Eu sempre fui um pouquinho mais independente nesse quesito. E talvez isso tenha dado assim um reflexo agora na minha vida, nova vida adulta, porque eu não dependo de ninguém pra poder aproveitar o momento. Tipo, se eu tô acompanhado, tá beleza, tá muito bom. Mas se eu não estiver acompanhado, tá tudo bem também. Eu não exatamente me sinto sozinho. Talvez até porque eu tenho mania de conversar comigo mesmo quando eu tô sozinho. Então talvez seja um motivo pra eu não me sentir tão solitário assim. Apesar de que isso é meio loucura, né? Mas falam que pelo menos a pessoa conversando sozinha, ela organiza melhor os pensamentos na cabeça. Eu pelo menos me organizo assim. Mas isso é algo até que pode ser considerado até maduro da minha parte. Eu consigo já ter uma maturidade pra não me sentir tão solitário, não ficar triste quando eu me sinto mais sozinho. Enquanto muitas pessoas se sentem tristes, solitárias, nesses momentos eu me sinto bem. O que é uma coisa que muitas pessoas, na minha opinião, poderiam aprender, sentir essa vontade de querer meio que se autolevar pra passear, sair um pouco de casa sozinho, sem ter que precisar da companhia de outra pessoa pra poder se sentir um pouquinho melhor. Mas enfim, acho que era só isso que eu queria falar mesmo, não roteirizei nem nada, mas eu não queria ficar sem postar vídeo hoje, então eu pensei só nesse assunto e quis gravar, então é isso.